Saturno em Leão. Primeiro, o que é Saturno? Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre Saturno. Saturno representa atraso, limitação, estrutura, disciplina. Isso tudo é Saturno. Leão. Saturno e Leão no seu mapa. Leão é um signo alegre. Leão é o signo que gosta de estar no palco. São os atores da vida. Quando Saturno está em Leão, no mapa de uma pessoa, primeiro que o Leão é brilho, é energia pura, é alegria. E o Leão também representa coração. Então, quando Saturno está em Leão, primeiro que pode gerar um medo, uma restrição, provavelmente na infância, na primeira parte da vida, da pessoa se apresentar, dela se expressar, dela ter a sua criatividade exercida de uma forma tranquila. Então, Saturno em Leão, a primeira característica seria um medo de palco, medo da pessoa se expandir, né, e dela trabalhar áreas como sucesso e reconhecimento. Quem tem Saturno em Leão pode ter reconhecimento? Claro. Na medida dos anos, a pessoa começa a ir trabalhando isso, mas na primeira parte da vida ela tem uma certa, um desafio para lidar nessa área. Outra questão também, Leão representa criatividade. Então, Saturno em Leão, ele trava a criatividade. Precisa olhar o Sol, que é o regente de Leão. Olhe para o Sol no seu mapa. Como que ele está? Ele está numa posição boa porque ele vai ajudar esses efeitos. Então, trava a criatividade. Leão também tem ego, né? Leão é um signo que ele tem ego, ele tem autoestima, né? O leão puro é bonito, né? A gente olha, admira a pessoa. Então, o Saturno em Leão, ele vai travar o ego, aquela confiança de um leão tradicional vai ser travada, a questão do brilho também, como eu já citei, isso tende a se manifestar na infância. O Sol representa o pai. Então, às vezes, aí Saturno em Leão, a pessoa pode ter tido algum desafio a nível do pai, de algum tipo de crítica, do pai ter sido duro, características de Saturno. Depende, como eu citei, se o seu Sol estiver bacana, significa que seu pai pode ter sido sério e tudo, mas vocês tinham uma relação bacana. Uma outra questão também, Saturno também representa um certo medo, uma rejeição. Saturno pode representar também ansiedade. Então, às vezes, a pessoa ela precisa se apresentar, ela precisa exercer a criatividade dela, ela precisa se exibir no mundo, ela precisa falar em público. Saturno vai ali e trava. Ele fale para a pessoa, se organize, se estruture para você conseguir ser você. Então, Saturno em Leão tende a limitar a pessoa dessa maneira. Leão é um signo que gosta de atenção. Leão precisa de reconhecimento para viver. Então, quando Saturno está em Leão, ele atrasa esse reconhecimento que o Leão busca na vida. Então, ele dá reconhecimento, mas com demora. Então, essa é uma outra questão também. O Saturno em Leão, em geral, as pessoas elas são bastante sérias. Então, são pessoas assim que, sabe, toda aquela magia que o Leão tem, você não vê tanto em quem tem Saturno em Leão, a não ser que o resto do mapa seja todo no elemento fogo, e aí dá uma balanceada nessa questão. Mas, em geral, são pessoas sérias, são pessoas que as palavras respeito, dignidade, honra, tem muito valor para essas pessoas, porque elas sentem ali um certo conflito. Então, também são pessoas que podem querer ser mais firmes, né? As pessoas mais sólidas, né? Então, isso é uma questão para quem tem Saturno em Leão para trabalhar. Algumas pessoas com Saturno em Leão simplesmente não conseguem lidar com esses fatores que o Saturno pede e se tornam pessoas autoritárias, se tornam pessoas extremamente arrogantes e difíceis. Por quê? Porque não conseguem lidar com essa estrutura, com esse atraso que o Saturno pede para a pessoa. E provavelmente o Sol também pode estar em uma posição difícil. Então a pessoa precisa observar isso também. Saturno em Leão também pode ter dificuldade para se divertir, né? Porque o Saturno trava e o Leão quer se divertir, ele quer brincar, ele quer, enfim, ser bem criativo, né? E aí o Saturno, às vezes, em Leão, ele dá uma trava na pessoa nessa questão. Uma outra questão também, Leão também tem a ver com individualidade, né? Com ego, como eu já citei. Então, algumas pessoas podem começar a ficar frustradas, tipo, a pessoa tenta fazer alguma coisa na vida, Saturno, como sempre, está ali,
junto com você te travando, falando agora não, demonstre para mim que você amadureceu. Então algumas pessoas elas têm que lidar com frustrações e elas têm dificuldade, né? Quando, como eu citei, depende do resto do mapa. Então às vezes a pessoa se torna muito frustrada, ela começa a ficar frustrada. Algumas pessoas precisam trabalhar a questão da autoestima, porque o Saturno em Leão ele trava esse aspecto. Então às vezes a pessoa ela se sente inferior, ela acha que ela não é interessante, coisa nesse sentido. Então a pessoa precisa ir no decorrer da vida e trabalhando a questão da autoestima. Isso tende a se equilibrar à medida que a pessoa for envelhecendo. É uma posição também de responsabilidade, porque Saturno é responsabilidade. Leão é a pessoa que está no palco, que está no mundo. Então essa Saturno em Leão também pode ser uma posição de responsabilidade, que tem a ver com comando, que tem a ver com ser confiável. Então essas características, quem tem Saturno em Leão, costuma desenvolver no decorrer de uma vida. Precisa analisar em qual casa que está Saturno em Leão, porque vai falar também dessa casa, tem que olhar o Sol também, onde que está o Sol dessa pessoa no mapa e outras características para poder ver como que está essa questão. Outra coisa também, por fim, quem tem Saturno em Leão às vezes fica muito ressentido, né? Porque não consegue se expressar da maneira que quer, não consegue ter a atenção que gostaria, costuma ter atenção e reconhecimento com demora. Então, se você tiver isso, tente trabalhar essas questões todas que eu citei de Saturno em Leão. Então é isso, se você gostou, curte o canal.